Olá, 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 boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui com o BRM Cursos Jurídicos ao vivo, aguardando um querido convidado entrar, que é o nosso querido Vitor Salino. Já entrou ali, que eu já vi. Vamos para mais uma live. Vamos para mais uma live. Nosso querido Vitor está entrando aí, aguardando o Vitor aceitar. Que alegria, amigo! Então, doutor Vitor, professor Vitor está entrando ali. Eu não estou vendo, só uma parte da cabeça dele. Agora sim? Ah, agora sim, deixa eu tentar fixar o comentário aqui. Uhum. Então, ótimo. Tá me vendo, tá me ouvindo, tá fácil? Tá ótimo. Então vamos. Boa noite, meu querido professor, meu eterno professor de processo do trabalho, Vitor Salino. É uma alegria muito grande conversar contigo ao vivo. Então, eu também fico muito feliz de estar conversando com você, como advogada, como professora, como pessoa que nos inspira, que nos anima, que nos contagia com a sua alegria, com a sua eficiência, com a sua eficiência e com a sua interação com o povo. É uma empatia muito grande, isso para mim é motivo de muito orgulho, de muita alegria, que possamos ser úteis, viu, Banizete, a todo mundo. Estamos juntos. Eu acho que a nossa tarefa na vida é assim, nós temos que ter alguma função, né? E essa função, às vezes, ela se estende a um número grande de pessoas, como os seus livros, que eu já vou apresentar, e às vezes ela se estende por uma pessoa, um grupo pequeno de alunos, como no meu caso. Uhum. Mas olha, o pessoal que está entrando aí agora, nós estamos começando, porque a nossa live ela dura aí 55 minutos, depois o Instagram termina. Mas, de qualquer forma, o importante é que ela vai ficar gravada e eu vou fazer assim, muita divulgação, porque vários amigos meus já me responderam dizendo: olha, infelizmente eu não vou poder estar nesse horário que eu estou dando aula, os alunos também estão dando aula, mas eu quero ver depois. E ele fica gravado no nosso canal do YouTube BRM, no nosso Instagram BRM Curso Jurídico, e no nosso canal do YouTube Benizete Ramos. Então, quem é o professor Vitor Salino? O professor, Deixa eu. Diga. o professor Vitor Salino, primeiro, ele é desembargador do Tribunal de Minas, não do meu tribunal, por isso que eu fico assim muito a cavaleiro de ter essa amizade com ele bem fluida. Ele é professor da PUC Minas, professor de processo civil, de processo do trabalho, certo? Tem vários livros, ele tem aquele clássico dele, aquele livro didático, Processo do Trabalho, que nem pela LTR, nem sei quantas edições já está. Mas eu fui fuxicar a vida dele, sabe? Que eu já conheço um pouco, mas eu fui fuxicar a vida dele e descobri que ele também tem um direito processual globalizado, que está esgotado. Ele tem também prescrição intercorrente no processo de trabalho, e ele escreveu isso quando não tinha a reforma trabalhista, que cuida atualmente da prescrição intercorrente no artigo 11A da CLT. Mas o professor Vitor já falava isso há 11 anos, porque ele é assim um progressista. Eu não concordo com algumas teses dele, mas ele é. Ele tem também embargos de declaração no processo do trabalho, ele tem também outra obra, Direito Material e Direito Processual do Trabalho, controvérsias do direito processual e do direito do trabalho. Esse, assim, foi o que eu consegui buscar, assim, rapidamente. Mas ele também faz parte da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e ele tem várias obras que ele coordenou, que ele coordena. Ele é professor do curso de pós-graduação Estrito Centro, mestrado, doutorado, portanto.
E o professor Vitor, ele é uma pessoa extremamente culta. As oportunidades que eu tenho de conversar com ele, que às vezes a gente conversa assim pessoalmente, pessoalmente quer dizer, à distância, mas sem estar no público. E nossas conversas são sempre muito fluidas em torno da política, em torno da economia, em torno da arte. E é essa pessoa aqui que a gente hoje vai conversar sobre esse tema. Nós não vamos conversar muito sobre direito, nem sobre o processo do trabalho, isso vai ficar para depois. Mas a gente quer conversar assim, animado, professor, para mais um semestre de forma virtual. Elisete, deixa eu, antes de tudo, e aí quebrando um pouco o protocolo, até porque a live é entre amigos e para amigos. Então, isso nos deixa mais à vontade. Eu queria te falar o seguinte, eu não estou com a minha imagem repetida para mim. Então, eu não estou me vendo. Eu te pergunto o seguinte, a minha imagem está chegando integral, está bem, está cortada, está Tá direito? ótima, tá perfeito. Você está Podemos de congelar óculos. aqui nessa posição. Mas você quer encerrar e voltar? Sua imagem está boa para mim. Então, eu confio plenamente em você, eu quero continuar, vamos aproveitar o nosso tempo. Eu estou feliz com a sua apresentação, eu acho que o dia que eu não estiver muito animado, o dia que eu estiver meio deprimido, eu vou ouvir essa apresentação de novo, vai dar um up na minha vida. É isso, eu acho que é bom ser assim. Por que eu te falo? As pessoas às vezes idealizam assim quem ocupa cargo público, quem tem uma trajetória um pouco mais consolidada no magistério, ou uma posição, ou uma situação, e são todas tão transitórias, são todas tão passageiras, né? Mas eu sei que há uma certa rotulação social, digamos assim, e isso às vezes inibe um pouco as pessoas. Mas o que eu acho legal das lives é exatamente isso. É mostrar que somos gente, né? Que a gente ama, sofre, cada um sabe a delícia e a desgraça de ser o que é. Né? A gente precisa se contextualizar, interagir com o mundo, porque toda vez que a gente faz isso, a gente é mais efetivo em tudo que está fazendo. E essas minhas ocupações são ocupações que demandam, né? Eu presto serviço público e privado para pessoas, exclusivamente. O que eu sei fazer é conversar, interagir, pensar para que as pessoas possam viver melhor, oferecer caminhos, oferecer alternativas, para que as pessoas possam administrar bem seus conflitos. Né? Quem vai à justiça, em última análise, está buscando solucionar conflito. É alguém que não conseguiu, de outra forma, superar um problema que já tinha vontade antes. Vamos ajudar. E no magistério, então, aí é abrir janelas, né? Aí é a parte boa, é aproximar as pessoas do conhecimento. E eu quero aproveitar que é uma live menos formal para lhe perguntar uma coisa. O que é melhor, ensinar ou aprender? Eu acho que elas são inseparáveis. Quando a gente ensina, ela tem um feedback automático. Eu não consigo dissociar o aprendizado com o ensinamento. Eu vejo dessa forma. Eu pego por aí, é exatamente isso. Eu não saberia também responder. São duas coisas que se interagem, se completam, né? E fazem parte da nossa história, da nossa caminhada. Eu não quero ficar sem uma coisa, nem sem a outra. É bem por aí, né? É tão bom, é tão prazeroso. Um dia que a gente aprende alguma coisa, um dia ganho, né? E ensinar e proporcionar esse espaço de satisfação, de alegria, de felicidade para os outros é igualmente compensador. Né? Que possamos multiplicar isso aí. Aí eu vou na sua energia para ver se a gente consegue ser útil aqui a alguém. Eu acho que, Vitor, vou tentar fixar esse comentário, mas isso é uma coisa que eu não aprendi direito. É, Hum. É óbvio que nós, enquanto seres humanos, nós vivemos na gangorra da energia da vida. A vida ela é muito dinâmica, ela é muito fluida, e nós somos energias mutantes, somos energias condensadas, mas que ela tem essa plasticidade. E nessa perspectiva, nós atraímos
e nós também enviamos. Ensinar, que é o nosso tema, né? Se nós estamos animados ou não por mais um semestre, o que eu penso, isso eu também gostaria que se falasse, o seguinte, ontem eu conversava com as minhas turmas, é muito bom ensinar presencialmente, é muito bom, porque você tem uma troca, principalmente nas turmas de mestrado, onde você faz aquela roda, onde o debate é com pessoas que estão no mesmo patamar de conhecimento, na grande maioria. E essa troca energética presencial, ela é muito boa. A gente sente essa alegria, a gente sente esse prazer. Mas eu tenho percebido que os equipamentos eletrônicos não estão roubando muito isso, não. Eu acho que é um processo aí de uma dimensão que eu não compreendo, mas com os alunos não tanto, que numa turma de 50 alunos você não tem esse feedback visual. Mas você consegue sentir que eles estão vibrando com conhecimento, você consegue passar aquela alegria. E assim, se me perguntar se eu gostaria que o semestre continuasse virtual, eu te respondo que não. Eu preferia que ele fosse presencial, porque eu gosto muito da troca. Nós dois sabemos que a gente já se conhece fora daqui, que nós somos falantes. E como falante, nós gostamos da troca, né? E você, Vitor, professor Vitor, preferia que o semestre fosse presencial ou está gostando de dar aula de pijama? Eu marco um duplo tranquilamente. E eu acho que a grande sacada de todos nós, enquanto gente, né, que foi o começo da nossa fala, é a gente compreender, ou aprender, melhor dizendo, a refluir em função das circunstâncias. A nossa capacidade de adaptação ao novo, né? E isso tem a ver com o gosto do magistério. Eu diria que nós estávamos mais acostumados ao meio presencial. Mas eu vejo com muita nitidez que, para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar sendo eficiente, para poder continuar prestando esse serviço, que eu acho que é um serviço que ajuda muita a gente precisa viabilizá-lo. No isolamento, a gente tinha duas opções. Ou a gente vem para o remoto e tenta ser eficiente no remoto, ou a gente deixa de dar aula. Né? O que é melhor? Eu não tenho a menor dúvida que eu fico com o remoto. Eu fiz o remoto no semestre passado, gravando aulas e subindo, e as pessoas viam depois. Gravando aula, aí subia áudio, subia vídeo, subia texto, subia tudo. Né? E a pessoa via com a disponibilidade que tivesse. Este semestre... detalhe, isso valendo para graduação. Tá? Na pós-graduação, no doutorado, as aulas já eram síncronas, com o aluno interagindo permanentemente, interagindo com muita intensidade realmente. A aula começou, o semestre continuou, foi bem no começo ainda do semestre, nosso fechamento foi dos primeiros. O que aconteceu? Logo no começo, as pessoas estavam com uma inibição gigantesca. Pouco a pouco, foram aprendendo a fluir naquele meio. Né? E aí eu quero abrir um parêntese aqui. Eu tenho uma sensibilidade grande para perceber o drama dos excluídos digitais e me solidarizo com eles. Mas eu acho que a inibição é muito mais quanto ao meio do que propriamente uma incapacidade. Claro, se você depende de um celular emprestado, de uma conexão que não é sua para poder assistir uma aula, é uma coisa dramática. E aí eu estou falando coisa porque estou falando para você com o Rio e com o Brasil, com muita gente ouvindo. Senão eu falaria que era um trem dramático e aí as pessoas caem na gargalhada em qualquer circunstância. Então eu tenho que me policiar para não usar este vocábulo. Fala que é um trem, fala que é um treco, um trem. A gente fala aqui que é um treco. Olha só, professor Vitor, não fica de graça, não, que você é carioca. Vou contar aqui para o pessoal todo e quem vai ver depois. É verdade. O professor Vitor, ele fala trem, ele fala boteco, mas ele é carioca, ele é daqui do Rio. Passou num concurso para magistratura
para Minas Gerais. E lá ele agora está com essa história de trem, com essa história de trem. Você é carioca, tá? Eu fico pensando onde que a gente põe o nosso coração, né? Eu vivo em Minas. As pessoas às vezes fazem concurso em outros estados, doidas para voltar, com vontade de voltar para casa. Aqui é minha casa. Eu me Professora sinto Hélia bem Azan, aqui. sua amiga mineira aí, ó, um beijo grande para ela, tá lembrando. É uma queridíssima, um beijo para ela, hein? É isso, sabe? Então, eu aqui me sinto muito bem, eu me sinto muito acolhido, eu me sinto... enfim, eu penso mineiro. Quando eu falo trem, é porque eu penso mineiro. Né? O meu Mas aposto que sotaque... você é flamenguista. É verdade. E você é É, carioca? Vamos dividir isso aí, você é carioca. ministro Marco Aurélio Melo parece que estava numa sessão essa semana, né? E deixou o celular aberto, e aí, quando tocou o telefone, era o hino do Flamengo. Você viu isso? Ah, não, não vi. Mas Pois ele é do Rio. O Marco Aurélio é do Melo Rio. é do Rio, família do Rio. Mas Quando... é muito interessante a gente exatamente fazer esse bate-bola, porque nós precisamos, inclusive, dizer para os alunos que estão nos ouvindo, os que vão ouvir depois, o seguinte: nós não temos escolha. Ou a gente avança com o nosso curso de forma remota, ou a gente para um ano. Porque quando nós começamos lá atrás, em março, com as aulas virtualizadas, eu, aqui no meu caso, no Rio de Janeiro, eu entro em tempo real. Eu dou aula assim, em tempo real, e por isso que eu acabo me empolgando, às vezes, um pouco na aula, porque eu estou falando com os alunos, eles estão ali, eles estão no chat interagindo comigo. Mas quando nós começamos com essa história, com esse trem de aulas remota, em março, em abril, a gente não sabia se seria só no semestre passado, 2021. Nós achamos que agora, em agosto, nós estaríamos retomando. Tanto que no início a coisa foi, não chegou a ser improvisada, porque as instituições usaram logo um Canvas. Nós é que eu, particularmente, demorei um pouco a me adaptar, mas logo tive que me adaptar. E os alunos também, claro que a gente fica muito com compaixão daqueles que não têm uma boa internet, que não têm um celular, que não têm um equipamento como esse que nós estamos usando, que nos deixa claro, que nos deixa com uma imagem boa. Eu não estou nem usando o microfone. Então, isso a gente realmente é um problema, inclusive, das instituições públicas. As universidades públicas do Rio de Janeiro sequer estão funcionando ainda, está para começar agora, por causa dessa questão dos alunos não terem acesso a todos os equipamentos e acesso mesmo a uma internet de qualidade. Então, isso é lamentável. Mas, vamos usar uma expressão popular, já que nós estamos falando enquanto professores e não advogado e desembargador, que nos tornaria muito formal. Então, vou usar uma coisa que a gente fala para os alunos. É o que tem para hoje. Exatamente. Eu acho, é o que a gente estava falando, né? Que aconteceu? O que aconteceu aí? As pessoas começaram muito inibidas e foram ganhando uma certa... Eu falo isso em relação ao doutorado, né? As pessoas começaram a interagir melhor. No fim do semestre, veja que interessante, no fim do semestre, a aula telepresencial, ela estava quase igual a uma aula presencial, ao vivo, cara a cara. Só faltou realmente sair para tomar um gole ao final, conforme se diz aqui, que é encontrar num botequim, então, eu sei traduzir. Aí a gente completar a interação com o grupo. Aí o que acontece? Vem o segundo semestre e também na graduação as aulas passaram a ser síncronas. Mas nas aulas síncronas na graduação, já estávamos todos nós já muito bem familiarizados com esse espaço. E aí eu quero abrir um parênteses para te contar mais. Eu também comecei a usar na primeira hora, no tribunal, a sessão telepresencial. E da mesma forma, começou de uma forma muito inibida por parte de todos nós, né? E aí todo mundo foi ficando mais à vontade, e a interação já é boa. Até a afetividade as pessoas estão conseguindo demonstrar em meio telepresencial.
E lhe digo mais, eu penso que daqui para frente os cursos serão, ainda que em parte, semipresenciais. Especialmente quem vive nos grandes centros, o deslocamento urbano é um drama. É risco, é custo, é tempo, sobretudo um tempo que não se tem. Na medida em que o ensino vira semipresencial, a mensalidade baixa. A potencialidade de alguns professores, e aí, enfim, como a gente também ostenta essa condição, o que acontece? Alguns professores estão um pouco aterrorizados com isso, né? Na medida em que você pode ter uma turma de direito do trabalho, né, e ficar Otimizado. Um professor para 40 turmas. Né? É um fator desesperador. Se o professor também não for otimista como eu sou, porque você também passa a ter um potencial gigante em termos de possibilidades. Você passa também a poder dar aula no Brasil todo e no mundo todo. Né? Quem tiver melhor habilidade, quem se comunicar melhor, quem for mais eficiente no que diz, também vai ganhar mercado. Né? E aí vem tudo nesse contexto que a gente está falando. Né? Estamos falando de quê? Estamos vendo Tereza Narras entrar, queridíssima professora internacional, imagino que está falando da Espanha, é a coordenadora, viu, Benizete, acabou de falar conosco, a nossa diretora cultural da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, acabou de celebrar um congresso internacional fantástico, em que estávamos interagindo com todo mundo, como as culturas jurídicas, como que as pessoas, mundo afora, estão tirando melhor proveito. Professora Tereza, bem-vinda, um beijo nosso. Fala para a gente aqui se tem algum link, algum espaço disponível que as pessoas ainda podem ver, assistir o congresso, disponibilizar. A professora Benizete vai ser uma aliada nossa na divulgação. Né? A gente gera conhecimento para disponibilizar. Essa é a ideia. Mas voltando, e se eu estiver falando demais, você me avisa que eu também sei ficar quieto. Não, quem tem que falar é você mesmo, Vitor. Nós estamos querendo essas experiências, porque você tem uma experiência muito grande de audiências telepresenciais, como desembargador, como juiz, como magistrado, das sessões, melhor dizendo. Tem a experiência da vida acadêmica como professor, né? Então, isso para a gente enriquece muito. Nós temos posições diferentes. Eu defendo no meu curso que as audiências de provas orais não é possível. Eu defendo essa tese no meu curso. Mas eu sei que a sua posição é diferente. Você parte da premissa da ética, parte da premissa total da boa-fé, que nós já conversamos sobre isso. Então, a sua experiência é muito rica para a gente. Nós queremos exatamente te ouvir. É isso. Olha, eu acho que esse tema vale uma outra live, porque eu sou entusiasmado. Sou entusiasmado mesmo pela mesma razão, porque ou a gente faz dessa forma ou a gente não faz. Aqui, por exemplo, ainda está fechado. Veja só. Né? Então, as pessoas estão defendendo pontos de vista importantes para isso. O público que eu costumo chamar do balcão para dentro está todo mundo tranquilo. Que enquanto a União Federal não sofreu uma perda de arrecadação brutal, a nossa remuneração está garantida. Quem está sem receber, é que eu acho que devia estar um pouco mais agoniado com isso. E, em vez de criticar o sistema, a minha ideia é sempre progressista. A minha ideia é aperfeiçoar o sistema, só mais força, ouvir todo mundo. A nossa realidade é essa. Como é que a gente vive melhor com ela? Né? Bem por aí. E olha, só para adoçar uma boca dos amigos advogados. O maior drama numa sala de audiência que o advogado vive é justamente não ter a convicção, a certeza, a possibilidade de interagir diretamente no que vai para o termo de audiência, o ata, dependendo do lugar em que as pessoas nos ouvem. Mas, enfim, quando você pode gravar o ato todo, né? Suprime. Eu já estou defendendo, Benizete, lá na frente, eu já quero que não transcreva mais. Eu acho que se você grava áudio e vídeo, a sensibilidade que é só do julgador originário passa a ser de todo mundo.
com que jeito, com que expressão, com que A segurança. estadual é gravada em áudio. Sim, pois é, eu acho que a gente precisa trazer esses avanços, a gente não pode ter medo de avanço, porque o avanço virá, conosco ou não, porque só a gente é que fica para trás, viu, Benício? Se a gente não acompanhar, ele passa por nós. Ô, Vitor, você falou uma coisa, e é exatamente isso. Primeiro, eu acho que a questão da vida acadêmica, eu acho que da vida acadêmica não, das aulas, eu acho que o fator aí, espaço físico das instituições, deslocamento de aluno-professor, tudo isso numa questão econômica, economia de tempo, economia financeira mesmo, eu acho que vai pesar bastante daqui para frente. Vão ser pontos de avaliação, eu acho que a gente está num ano teste. Um ano teste da vida, um ano teste da vida profissional, um ano teste das novas relações virtuais, um ano teste das novas formas de trabalho e o que está dando certo. Eu acho que a gente está vivendo uma grande tese de doutorado aí nesse ano, em diversas ciências, mas é uma grande pesquisa de doutorado, uma pesquisa de campo, em tempo real, sem ter feito escolha, que isso aí vai surgir, eu acho que anos e anos e anos, no aspecto sociológico, no aspecto jurídico, no aspecto antropológico, no aspecto psicológico, no aspecto... Todas as ciências vão precisar se debruçar nesse ano ímpar dessa nossa geração, né? Dessa geração anterior, desse século, do século passado. Isso é fato. É verdade. Então, você dizia uma coisa que me parece que, assim, eu sou muito conservadora. Eu, Benizete, sou muito conservadora. Sofri quando veio o PJE, sofro com as audiências virtuais, não que eu não saiba, mas é que eu sou realmente conservadora. Sofri com a reforma trabalhista, fiz agora o curso, né? O meu curso tem 15 anos, você sabe, e eu tive que imediatamente decidir. Ou eu paralisava o curso, e eu estava no meio de acontecer um curso ocorrendo, ou eu criava uma plataforma virtual. Criei uma plataforma virtual, que é o canal que nós estamos, BRM Curso Jurídico, vai para lá, vai ser distribuído em vários locais. E o primeiro módulo, que tem 20 videoaulas, foi sobre provas no processo de trabalho, porque eu queria me debruçar sobre os princípios probatórios e saber fazer esse teste, se era possível mesmo fazer uma audiência telepresencial. Eu ainda não vejo como. Eu sei que você é mais otimista, eu acredito que vai até sair um livro sobre isso, não vai? Artigos já saíram vários, né? Eu acho que livro não. Eu estou aprendendo, sabe, Benizete, a focar nas coisas. Então, tem muita coisa interessante, mas a gente precisa guardar o objetivo central no qual estamos trabalhando. Então, eu produzi muita coisa em torno de Covid e temas periféricos ao mundo jurídico, mas estou voltando às minhas pesquisas, e posso dividir com você duas coisas que eu estou pesquisando no momento. Uma são as normas fundamentais processuais, né, para ver como o CPC, como a CLT podem reproduzir com mais fidelidade o padrão programado de garantias constitucionais. O Ney Maranhão aí, um abraço para ele, né? Outro professor querido, né? É outro professor querido. Beijo, Ney. E aí, isso é uma coisa, e a outra é exatamente uma teoria de decisões judiciais, mas decisões judiciais que sejam democráticas. Essa é a fidelidade à Constituição sempre. Então, essa é a ideia. Estou encaminhando essas duas pesquisas. Manda para mim esse material, manda para a gente disponibilizar para os alunos. A gente, na Abrat também, muita coisa. A gente faz a revista científica da Abrat, a gente faz os grupos de trabalho que nós implementamos na época do seu colega de PUC, Antônio Fabrício, né? Que, quando foi presidente da Abrat, eu que coordenei a vida inteira a revista, ele instituiu
ressuscitou a revista científica da Abrat. Durante 6 anos nós temos a revista científica da Abrat, a gente convida várias pessoas, né, que escrevem no mundo jurídico, e esse material a gente utiliza como fonte de pesquisa no mestrado e no doutorado. Manda esse material que você tiver para mim, para a gente utilizar com os alunos, usar como fonte de pesquisa, e eu não tenho esse livro seu, Processo do Trabalho. Eu não tenho, eu preciso pedir a LTR, mas eu só vou pedir o dia Mas que eu tiver para você só quer pedir a autografar. LTR? Você só quer pedir a LTR? Pede um a mim para ver se eu mando. Eu vou Eu mandar um quero, para você. eu cantei a Carinhosamente, pedra. com dedicatória. Eu quero que Com você mande dedicatória. autografar. Eu ia pedir a LTR para mandar para sua casa para você autografar para mim. Porque eu dou aula de processo do trabalho. Vamos fazer a coisa mais fluida. E você estava me perguntando sobre novidade, eu vou te contar uma novidade. Eu até já pedi ao gabinete para me dar uma cópia do acórdão. Eu ia mandar exatamente para a nossa queridíssima Cássia, presidente da AMAT, Associação Mineira de Advogados É uma Trabalhistas. querida aí, é uma querida. Acabei de ver julgado um processo da minha relatoria que afirma direitos muito interessantes, importantes, indispensáveis ao exercício da advocacia. Sabe o que? Eu vou te contar. Eu acabei de relatar um processo em que a turma anulou uma decisão em que a advogada foi impedida de entrar junto com o perito oficial no local da diligência. E ela dizendo, eu preciso mostrar onde efetivamente o trabalhador se ativava. Ela não se permitiu que ela adentrasse e acompanhasse a diligência, e a argumentação recursal foi nesse sentido. Nós recebemos com muito bom grado essa argumentação, submetida à turma, e o acórdão unânime no sentido de que a prova que se tentou produzir é um meio inválido. Claro. E aí eu peguei essa matéria e joguei na ementa justamente para reverberar e ver se isso pode ajudar as outras pessoas a... Manda para a gente, Vitor. Entrou aí a doutora Bianca Mônica, uma querida advogada também, daqui do Rio. Manda esse material para a gente. Mas... Aqui, olha, professora, vou te contar mais um... Então, vou contar mais um segredo. Conta tudo. Tem um tempo que a gente não conversa. Conta. Você sabe, as pessoas é que não sabem, o pessoal que está nos ouvindo é que não sabe. É porque essa questão... Tem duas questões muito, muito interessantes. Quando eu vivia aí, eu era advogado, e um advogado de intensa militância, e participava muito de várias associações, fundando algumas, participando de OAB, participando de centro acadêmico. Eu vivi essa efervescência associativa sempre, com muito gosto. E a minha dissertação de mestrado, eu não sei se você sabe, não virou livro, porque eu entrei direto no doutorado, e aí a vida andou, não virou livro, mas a minha dissertação de mestrado é sobre o trabalho do advogado empregado. Um profissional, é um grupo grande, muito grande, e que a despeito, e às vezes trabalhistas também, né, têm seus direitos mais essenciais desrespeitados, e a minha vivência profissional revela que, muitas vezes, o advogado desconhece as vantagens, as prerrogativas que o próprio estatuto lhe consagra enquanto empregado. Sabe? Olha, vou lhe dizer uma coisa, eu já fui tantas vezes membro de banca em exame de ordem, concurso, etc., né? Mas por causa do exame de ordem. Se eu perguntar, se o examinador do exame de ordem perguntar quanto é o adicional da hora extra do advogado empregado, vai ser uma chuva de zero, tenho certeza, e se perguntar no fórum, idem. Né? Então, é tão interessante como é que as pessoas se ocupam do direito dos outros e deixam o próprio direito de lado.
É uma coisa Casa de tão ferreiro, interessante. espeto de pau. Casa Olha, de ferreiro, espeto de pau. Você já tinha me duro falado nisso. mesmo que essa sua dissertação de mestrado foi com base nisso. Bom, então nós podemos concluir que você é um advogado militante das instituições políticas na magistratura, o que muito nos serve, o que muito é útil para a gente saber que o magistrado já foi advogado, porque E não infelizmente, tem alguns esqueceu. colegas seus E que não esquecem. esqueceu. E não esqueceu. Isso é que é o melhor. Não esqueceu, porque tem alguns que foram esquecer, e tem alguns que nunca foram e não sabem o que é esquentar. Agora a gente não tem mais esquentar o umbigo no balcão. Mas é muito bom isso. Eu fico pensando que a própria justiça, quer dizer, dentro dessa nossa temática que para quem está chegando agora, se nós, professores, estamos animados para mais um semestre de audiências virtualizadas. Mas, na verdade, a gente está falando de um mundo diferente. Nós estamos falando de uma forma de viver diferenciada. Nós estamos falando de um experimento jamais vivenciado por nós. Professor Vitor, esse experimento te traz, às vezes, angústias, dificuldades de não estar convivendo com outras pessoas, de não sair, de não sair para ir para uma sala de aula, de não sair para se dirigir ao tribunal. Essa forma de vida, tirando aí o professor Vitor, o desembargador Vitor, essa forma de vida está te trazendo aprendizados e que aprendizados ela está te trazendo? Olha, esse é o ponto. Eu acho que o maior aprendizado que a gente tira disso tudo é que a gente não precisa estar ao lado para estar próximo. Sabe? Essa sensação de interagir, de se doar, de ouvir, de uma escutativa, né? Por que as pessoas têm medo da audiência? Tem medo de não ser ouvido, tem medo de se cair a conexão, o juiz não esperar, né? Ou seja, Denizete, as pessoas têm medo, não é do meio, as pessoas têm medo de umas das outras, né? Eu acho que isso fica de aprendizado, né? A gente tem que se ocupar e se preocupar com o nosso destinatário, né? A gente tem que ser razoável. Você não precisa estar numa audiência presencial ou telepresencial para ser razoável. Não. O aluno, para estar interessado, né, ele pode estar numa audiência, perdão, ele pode estar numa aula presencial e estar no celular, A né, está Ellen pensando diz em que outra coisa. a Ellen fala, eu conheço muito bem a Ellen, é parceira das lutas nossa na Abrat, em vários movimentos. Ela é guerreira, né? No movimento sindical. Ela diz aí que essas formas tecnológicas de trabalhar em qualquer segmento, ela discrimina. De fato, foi o que você disse no início, discrimina mesmo, porque muita gente não tem acesso, muitos alunos não têm acesso, as universidades federais e as escolas públicas também não estão tendo aula. Isso é uma discriminação, sem dúvida nenhuma. Mas será, professor, que isso não é assim um patamar mínimo civilizatório para que daí a gente faça, promova e estimule as mudanças? Porque a gente está nesse teste aí de vida, vendo que isso é possível. Então, nós não podemos impulsionar essas mudanças? Olha, eu sou um eterno otimista, sabe? Haja o que houver, em qualquer circunstância, eu luto para tirar o melhor de cada circunstância. Eu compreendo essas deficiências, essas dificuldades, mas se numa época tão aguda, né, tão sensível da humanidade, a gente não conseguir ampliar a empatia, a sensibilização, a solidariedade, em que outras circunstâncias a gente vai conseguir? A pandemia, ela definitivamente iguala em grande parte as pessoas. Claro que depois que você distingue ter ou não ter acesso a um tratamento eficiente, a ter um equipamento, aí voltamos ao ponto de partida, né? Mas enquanto patologia, né, vimos em todos os continentes, em todas as circunstâncias. A mesma coisa, né? A exclusão existe? Existe. Mas vimos muita gente
doando equipamentos, vi muita gente compartilhando equipamentos, vimos muitas instituições privadas se encaminhando equipamentos novos e usados para alunos carentes. Eu acho que passa por aí. A gente precisa evoluir como sociedade. Quando a gente evoluir como sociedade, a gente diminui essas discrepâncias que são fruto, na verdade, de falta de sensibilidade humana. Né? É isso. Então, de alguma forma, a pandemia, eu sou um pouco otimista em relação a isso. A despeito de todo o drama causado, eu tenho notado as pessoas um pouco mais conscientes do que é viver em grupo, o que é viver em sociedade, o que é interagir com os demais. Não, se isso vai ser uma coisa, essa sensibilização vai ficar incorporada nos novos hábitos, no novo normal, eu ainda não sei. Mas, pelo menos por hoje, me parece que é assim. Né? Os seus alunos, sobretudo da graduação, que são mais numerosos, como os meus, né? Eu, a cada semestre, às vezes eu tenho 250, semestre passado tive 300 alunos, 298 na graduação. O que eles dizem sobre essas aulas remotas? Olha, eu vou te contar uma experiência Eles aprendem mais, aprendem menos? Eu acho que o processo de aprendizagem é um processo que exige esforço. Aonde você está é circunstancial. Né? Porque, em última análise, o aluno é o mesmo, o professor é o mesmo. Né? Você está na sala de aula sem prestar atenção, você não aprende. Você está num ambiente, às vezes, ruidoso, com o celular emprestado, numa conexão pública, e gente passando, mas está com uma garra, está com uma vontade de aprender e efetivamente aprende. Né? Eu acho que muito mais do que ter condição é ter disposição para aprender. Ter a sorte de pegar a gente que inspira, como você inspira seus alunos. Então, é sorte na hora da turma. E aí as pessoas... É um professor que empresta livro, é um professor que dá livro, é um professor que compartilha um congresso que está com a fonte aberta. Enfim, é isso, né? Que estimula... Eu sempre estimulo muito meus alunos de pós-graduação, sabe? Vou te contar isso. Na pós-graduação, conforme você bem sabe, né? Não sei se todo mundo que está conosco hoje sabe disso, na pós-graduação tem um negócio de copiar pesquisa, que você tem uma ideia, o cara rouba a ideia. Eu nunca tive medo disso e desmistifico isso. Você pode ter uma ideia fantástica, escrever uma tese é uma luta. Né? Você pode dar 30 ideias para a pessoa, que a pessoa não escreve, não. Então, não escreve, porque escrever uma tese é como escrever um livro. Ela tem que ter coragem, é braçal, tem que ter coragem, tem que fazer as conexões, senão não faz. Você introjeta aquele plano e vive aquilo, você vive para aquilo. Vive então, para aquilo por um bom tempo. Né? Às vezes pela vida toda. Né? A tese, você põe o ponto final e ela não acaba. Essas são as teses. Se não botar, não acaba nunca. Como um livro, nunca fica pronto. Tem vida própria, né? A gente já falou isso. Um livro, uma obra de arte tem vida própria. Então, passa por aí. Né? Que acontece? Compartilha. Né? Ninguém pesquisa para si próprio. Só faz sentido você ter uma pesquisa se for para você divulgar. Claro, você às vezes tem uma concepção nova, é estratégico você não divulgar antes de publicar, né? Antes de falar em algum lugar, antes de ter isso gravado com anterioridade, e assim por diante. Né? Mas, fora isso, todas essas ideias estão postas aí para estar disponibilizada para todo mundo. Então, quer dizer, são fontes inesgotáveis, são fontes novas, são oportunidades novas. A gente está fazendo uma live. Antes da pandemia, era possível fazer live? Era possível. Mas se fazia? Claramente. Não fazia. Né? Então, já existia
tecnologia para o ensino telepresencial existia, mas a gente não vivia quase isso, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa ficar atento. Então, estamos vivendo a pandemia, mas estamos com restrições, estamos com problemas, mas estamos com oportunidades, né? Ou eu foco no que é dramático da pandemia, ou eu foco no que ela trouxe de bom. E ela trouxe coisas boas. E a nossa preocupação deve ser exatamente incorporar essas conquistas, porque live é uma forma acessível de você falar, ver e ouvir pessoas que você não ia ver e ouvir em outra circunstância. Você vê os maiores nomes do direito do quintal da sua casa, de graça. Assistimos palestras e fazemos palestras hoje em vários pontos. Olha, quando veio a pandemia, que eu estava ministrando um curso, pessoas pagas, já estava na segunda aula, tudo acontecendo, eu tive um pouco assim de pânico. Eu falei, meu Deus, meu curso tem 15 anos, se eu parar agora, o que vai acontecer? Eu tive assim, um pouco de pânico, um pouco de desânimo. Eu falei, não vou fechar esse canal, não vai ser um canal que eu vou abrir mais. E depois, pouco tempo depois, eu contratei uma equipe, criamos o site e eu vi, você até conversou isso comigo, eu vi assim, a oportunidade de sair de um curso para advogados recém-formados ou advogados que queiram entrar na área daqui de uma região do estado do Rio de Janeiro para ganhar pontos no Brasil inteiro. Se vai ganhar, se não vai, se isso vai alavancar ou não, o fato é que eu, no primeiro momento, eu tive medo, tive receio, mas no segundo momento eu falei, bom, ou é isso, ou não é nada. Ou é isso, exatamente, ou não é nada. Então, vamos ver o que é isso. É melhor a gente ver o que é isso. Eu gosto da sua coragem, eu gosto do seu otimismo, e conversar com você sempre me sustenta. Me sustenta, porque eu estou sempre, às vezes, vacilante em algumas situações. A própria situação mesmo de palestras, a gente acabou ganhando um pouco mais de espaço, porque palestra, não só a jurídica, mas outros tipos de palestra, a gente acaba sendo convidado para fazer em lugares que você tinha que se deslocar para ir, algumas instituições que não podiam pagar, ou que você não tinha tempo para ir lá, cá, Minas, Estado, viajar o Estado fazendo. Hoje, o meu tempo sumiu, o seu também, que eu sei que você é muito convidado. Né? Então, o nosso tempo, a gente hoje tem que fazer uma escolha aí. Ou seja, estamos aprendendo a lidar com isso. Estamos aprendendo a lidar com isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta de um ponto que você tocou. Quando você escreve pensando em quem vai ler, ou você escreve como algo que está dentro, que você quer fazer uma tese, uma antítese, e você quer verificar, após o final, o que está saindo dali das suas elucubrações? Entendeu? Eu acho que entendi, eu acho que vai um pouquinho de cada. Olha que textão que o nosso amigo Leonardo Poli foi coordenador do PPGD da PUC Minas, ele levou ao PPGD da PUC Minas a nota máxima, é um advogado muito eficiente, Benizete, na área no direito civil em geral, mas especialmente direito autoral. Viu? Seria uma live boa para você, viu? Qualquer hora, se você quiser, eu faço uma aproximação com a pessoa excelente. Faça, ele é de Minas, a gente traz ele para uma conversa virtual no Rio. É bem por aí. Mas, sabe, o meu objetivo, sempre que eu vou escrever, é ser claro. Eu sempre tive muito gosto, muita preocupação com linguagem técnica. Então, linguagem técnica é importante. Linguagem inacessível, linguagem hermética, não. Então, quando a gente escreve com alta tecnicidade, a gente tem que ter preocupação em empregar conceitos muito bem empregados. Mas isso não quer dizer que a linguagem é hermética e inacessível, que é uma das coisas que sempre me aborreceu em âmbito acadêmico. Sempre gostei da vida acadêmica. Nunca gostei do discurso fechado, do discurso que impede as pessoas de saberem o que é as coisas. Felizmente isso, tá? Estamos aqui com um ex-coordenador de programa de pós-graduação
que é Porque me parece que não tem espaço, essa fala fechada, ela não deve morar no espaço acadêmico. O espaço acadêmico é exatamente para isso. Né? Até uma linguagem técnica, uma linguagem técnica que seja uma linguagem acessível, compreensível e fluida. Porque uma coisa não é incompatível com a outra. Não. Você pode ter uma linguagem técnica acessível. Fluida. Porque você precisa efetivamente escrever para as pessoas. Né? Senão é muito chato. Um texto que ninguém compreende é muito chato. Ninguém quer ler, ninguém quer pagar por um livro desse, ninguém quer citar um livro desse. Né? A gente tem que ser eficiente no que faz. Agora, vou te convidar para refletir um assunto que eu acho tão importante e que tem tudo a ver com BRM. Que é o seguinte, você já reparou que os livros de prática forense sumiram? Só tem Google agora para consultar? Eu falo isso, eu estive falando isso recentemente. Nós estudamos na época, como que é aquele livro de prática que nós estudamos na época, como é que é o nome dele? Só existia ele, Vitor. No Rio, você também estudou, o mesmo que eu estudei. Eu ainda tenho ele. Eu esqueci o prenome, o sobrenome era Rosa. Ele era um advogado, de um livro de prática. Eliezer Rosa. Eu não sei, só existia ele, só existia essa obra de prática, né? Assim, a gente não usa no dia a dia, mas você prossegue. Por que, então, não tem? Mas aí, essa é a grande questão, é isso que eu estava falando para o grupo que estava me ouvindo. Ok, não tem problema nenhum, você antigamente você buscava, tudo é uma questão de meio, né? Foi a nossa live. Você antigamente buscava o modelo no livro. Hoje você busca o modelo no Google. Não tem problema buscar, se inspirar. Agora, você precisa ter saber quem escreveu, né? Se está bem ou não está bem escrito, esse é o ponto. Se está bem escrito ou não está. Se aquilo me serve ou não me serve. E esse critério é genuíno. Esse critério não tem livro que ensine. É lastro, é vivência, é balcão, ou barriga no balcão, ou calo na ponta do dedo para poder mexer no PJE. É lendo, né? É aprendendo, é conversando. Né? E isso aí as pessoas perdem, viu, Vitor? Porque um cafezinho ou um chopp na beirada do fórum, quanta coisa que se aprende, né? Nossa! E se você tiver no PJE, você perde isso. Né? Mas aí é que está. A história do sempre otimista. Né? Porque essa era uma forma que eu usava como meio de aprendizagem, de interação, né? De aprender o extra livro. Mas a pessoa pode fazer isso em meio eletrônico. A pessoa pode fazer isso em meio virtual. Né? Eu esses dias estava falando com meus filhos aqui que eu gosto muito de festa junina, sabe, Denise? Aí eu falei, esse ano eu não fui em nenhuma festa junina. Aí meu filho me diz assim, com muita candura, eu fui a duas. Eu falei, foi duas virtual. festas virtuais. Duas festas juninas virtuais. Falei, não é essa que eu gosto. Festa junina você tem que se vestir, dançar, todas aquelas músicas caipira. Eu também gosto, provar de todas aquelas comidas típicas, não tem jeito, é isso mesmo. Então é isso, sabe? Então eu acho que as pessoas precisam ter essa sensibilidade. A live é boa? É boa. Te conecta com pessoas que você nunca ia ouvir, nunca ia ver. Mas nada supera o encontro pessoal. Exatamente. Então tem umas coisas, quer dizer, é tudo você ter o proveito esperado para aquele fato. Então, a pandemia não é o fim do mundo, é uma etapa. Né? Então, o que a gente aprende com ela? O que ficou de bom, de belo, de proveitoso? O que a gente vai querer prosseguir, que a gente passou a fazer e que não fazia? Né? Eu próprio, você hoje até comentou aqui a questão das viagens. Eu viajo muito mesmo. Né? Eu viajo muito.
Os aviões agora estão com espaço interno, que é uma coisa louca. Os caras suprimiram completamente. Qualquer hora as pessoas vão viajar em terra. Então, é um negócio louco. E eu dou um azar de pegar gente gripada no voo, que é uma coisa louca. Eu vou guardar minhas máscaras, eu vou botar as máscaras no bolso para viajar em avião, que a gente fica coladérrimo com as pessoas. Nossa, o homem da cadeira 7A é um doido. Não faz mal, eu vou ser um doido saudável, que eu não vou pegar mais gripe, dor de garganta em voo toda hora, por exemplo. Né? Então, são coisas assim, eu estou falando meio jocosamente. Eu acho que a máscara vai vir para ficar. A máscara vai ficar igual, nós vamos ficar igual os japoneses. Não, ainda tem todo um fetiche aí atrás dessas máscaras e cores e tudo. Né? Essas máscaras que você falou são as reais, né? Eu não quero que fiquem as máscaras em sentido figurado. Não, essas a gente vai comer. Algumas estão caindo e outras estão se moldando ao rosto. Meu querido amigo e professor Vitor, a gente está... Não pode. Não pode. Acabou? Não pode. Não, está acabando. A gente vai ter que fazer outra, não vai? Pois é, nós gostamos de conversar. As pessoas estão desaprendendo. A gente precisa fazer uma sobre as audiências virtuais, porque o seu ponto de vista é diferente do meu. Então, o nosso debate vai ser muito rico. Olha, eu vou voltar ao ponto inicial da nossa conversa para você fechar com as suas considerações finais, já convidando os queridos amigos, queridos colegas que vão assistir essa live para conhecer nosso BRM, curso jurídico. É um curso de 15 anos que agora está numa plataforma virtual. Já estamos gravando o segundo curso, que é as alterações do contrato de trabalho, as alterações em tempos comuns e alterações em tempos atípicos como esse. Então, nós estamos gravando já esse segundo curso que está indo para lá. O primeiro é provas no processo de trabalho. E eu ouso discordar do meu querido amigo, ele sim é o mestre professor Vitor, eu ouso discordar ele quanto à possibilidade das audiências de instrução com provas orais, depoimento pessoal e testemunhal em audiência virtual. E, professor Vitor, animado para esse segundo semestre com audiências virtuais? Sempre. Com audiências, não, com aulas? Com aulas e audiências. Sessão, sempre. Né? Sessão. Sessão, no meu caso, sessão, e que a ideia era muito boa, né? Quando os tribunais superiores começaram a pensar em sessões virtuais, é exatamente para dar acesso e não para retirar. Né? E Minas foi pioneiro, né? Minas é pioneiro, né? Sim, mas eu digo, é verdade, né? Audiências telepresenciais, sessões telepresenciais, que funcionava da seguinte forma: os fóruns regionais tinham um equipamento do poder público, posto e disposto pelo poder público, o advogado ia até ali para fazer a sustentação sem se deslocar para a capital do estado. E em Brasília, a mesma coisa, né? Esse projeto das sessões telepresenciais começou para permitir que as pessoas pudessem fazer sessões nos tribunais superiores sem ter o custo, o deslocamento, que é inviável para a grande maioria das pessoas. Então, ou seja, a ideia era originariamente inclusiva. Veja você. Bom, mas o que você me pergunta é sobre as aulas. Olha, eu vou sair daqui e vou dar aula. Eu ainda vou dar aula hoje até tarde, muito, muito forte e animado com isso. Digo o seguinte, aluno é aluno, professor é professor, cada um joga no seu time, cada um faz sua parte, e pode ser bom, eficiente e produtivo se a pessoa tiver afim. E pode ser péssimo se a pessoa não tiver afim. Aonde a pessoa está é circunstancial. Aonde que a pessoa botou sua atenção, seu coração, seu bom ânimo, é que é determinante para o proveito. As pessoas têm que se perguntar o que elas querem fazer com aquele... Se aquele conhecimento é importante, o que ela quer fazer com aquele conhecimento? Né? Porque se você quiser usar o conhecimento para servir, muito nobre. Eu quero usar esse conhecimento para ganhar a vida. É muito essencial, é existencial, que seja assim. Então, se você for pragmático, ainda assim tem que ser bom no que faz, porque ninguém quer pagar por um serviço mal prestado. Vai cair. Nossa live vai cair. Quer fazer então, uma finalização?
Quero a melhor e mais afetiva. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e até a próxima. Muito obrigado pela obrigada, gentilíssima querido amigo. Vamos fazer outra, foi maravilhoso. É isso, uma alegria para mim. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo aí. Até a próxima. Obrigado.